em prêmios. Abra sua conta e poupe no Sicredi. Band FM. Entrevista. Com muita alegria e satisfação, nós estamos recebendo nos estúdios do Jornal da Band, Dr. Eduardo Fontes, delegado da Polícia Federal, empossado recentemente aqui em Sorocaba. Delegado de polícia, foi superintendente da Polícia Federal no Amazonas, especialista em segurança pública e direitos humanos pelo Ministério da Justiça, aprovado nos concursos de procurador do Estado de São Paulo e delegado de Polícia Civil no Paraná. Além disso, foi premiado como melhor delegado de polícia do Brasil na categoria jurídica. Então, doutor, é uma honra tê-lo conosco aqui no Jornal da Band. Boa noite. Boa noite, ouvintes, telespectadores. Obrigado pelo convite aí, Paulo, Douglas Vale, à disposição de vocês aí, viu? Então, a primeira pergunta sempre a respeito do trabalho pontual em Sorocaba, os principais desafios, aquilo que o senhor está projetando, né, a médio e longo prazo para a cidade de Sorocaba. Pois não, acho que hoje o nosso grande desafio gira em torno do efetivo. Nós temos um número considerável aqui de policiais, mas a demanda cada vez mais crescente. Isso não ocorre apenas em Sorocaba, mas em nível nacional. Tanto que já há um pedido de novo concurso que foi solicitado pela Polícia Federal, pela Direção Geral. Isso está agora com o governo federal para analisar na parte econômica, né? Mas foram solicitadas 2.000 vagas. Porque nós vamos ter uma demanda muito grande em relação também à alteração que houve no Estatuto do Desarmamento, né? Então, a gente vai acabar abraçando aí uma área que era do Exército, né? Então a gente vai precisar realmente de um reforço efetivo. Esse é um dos desafios que eu vislumbro aí a médio prazo, mas que há uma possibilidade de solução também nesse mesmo período. E também aqui a nossa sede, né? A gente está com um projeto aí para a construção de uma nova sede no prazo de 3 anos. Hoje a sede que a gente está atualmente, ela desde 2008 nós estamos lá, então já está um pouco... Na Raposo Tavares, né? Isso, já está um pouco ali acanhada, então a gente precisa dar um serviço de mais qualidade para a população, então com base nisso a gente já tem esse projeto está em andamento, estamos na fase de preparação do processo licitatório. Agora, doutor, em termos gerais, se você pudesse pontuar o trabalho da Polícia Federal trazendo para a nossa região, para a região macro aqui em Sorocaba, enfim... Quais são os desafios e quais são os trabalhos na prática que são desenvolvidos pela Polícia Federal? Até porque, Paulo Roberto, você está no trânsito, você vai estar dirigindo pelas ruas da cidade, as pessoas veem a viatura da Polícia Federal e já toma aquele baque, já toma aquele susto. E tem alguma operação aí. Alguma coisa muito séria acontecendo na cidade e tudo mais. E aí, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho realmente sobre esse trabalho. Claro. Bom, aqui a nossa região também me sinto à vontade de falar, porque é a minha 4ª passagem aqui, né? Primeira vez como chefe da delegacia agora, que eu assumo. Mas já trabalhei aqui 10 anos, né? Já tenho 20 anos de carreira, mas 10 anos em Sorocaba, então eu conheço muito bem o efetivo. A gente tem um efetivo realmente policiais capacitados, que são vocacionados, isso é muito importante. E a nossa região, a gente tem muita questão envolvendo tráfico de drogas, né? A gente acaba tendo a Castelo Branco, a Raposo Tavares, então, que são rodovias que são muito utilizadas aí como rota para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Tráfico de drogas, contrabando, descaminho, são crimes de bastante incidência, mas a gente atua também muito forte, e esse é um foco que eu quero trabalhar, já estamos trabalhando, com fraudes, quando há desvio de recursos públicos, fraudes em licitação, então lavagem de capitais, a lavagem de dinheiro, como é conhecida popularmente. É uma atuação que demanda, né, um certo trabalho para os nossos policiais, fazer análise. A gente, quando deflagra as operações, cumprindo mandados de busca, mandado de prisão, é porque a gente está colhendo muitas provas ali e a gente entrega um trabalho com qualidade para a justiça. Então, a Polícia Federal ela tem essa preocupação de, além da eficiência, de trabalhar realmente com provas que sejam documentadas com os rigores da lei, seguindo todos os trâmites da lei, para que depois a pessoa possa ser devidamente responsabilizada. A Polícia Federal também trabalha em conjunto com o civil e militar, é um trabalho totalmente isolado, tem algum tipo de apoio? Como isso funciona? Sim, nós trabalhamos com a Polícia Civil, Polícia Militar, com a Receita Federal, com Guarda Municipal, enfim, com Exército, com a Marinha, com a inteligência desses outros órgãos. Então há uma troca de informações muito importante entre os órgãos. Eu acho que isso é fundamental, nessa cooperação e interação. Essa é uma das coisas também que eu já fortaleci com a minha chegada, já fizemos reuniões aí com todas as áreas de inteligência, porque é fundamental essa troca de informações, né, e cada um tem a sua expertise. Então, trabalho em conjunto, por exemplo, com a própria Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União,
informações com o INSS. Então, sim, a PF e os outros órgãos trabalham bastante integrados. E essa integração, só um detalhe, Douglas, que é importante, quando você tem uma determinada operação, enfim, existe um trabalho também de sigilo, né? Porque você não pode, de repente, vazar uma operação, o sigilo é fundamental. Como é controlar esse sigilo? É fundamental. Envolvendo muitos homens, né? Então, uma operação... Esse trabalho de inteligência, quando você faz um trabalho de inteligência integrado, cooperado com outros órgãos, né, as pessoas que vêm também, nós já conhecemos pessoas, já são selecionadas, já temos um tempo de convivência e a gente tem aquela confiança. Graças a Deus, as operações que eu trabalhei não tive problema de vazamento até hoje. Desconheço aqui de Sorocaba também se teve algum. Mas essa é a doutrina da Polícia Federal, ela é muito forte nesse sentido. Então, aqui em Sorocaba mesmo, nós temos várias operações que só... pequena parte do grupo ali tem conhecimento do que está acontecendo. Né? Eu, como chefe, obviamente, a gente faz a gestão de todas as operações, mas somente um grupo ali que está realizando a investigação, um delegado, um escrivão, às vezes 3, 4 agentes apenas trabalhando nessa área. Quando a gente vai deflagrar a operação, e aí toda a delegacia fica sabendo, eles ficam sabendo 1 hora antes só do cumprimento dos mandados, né? Quem é o investigado, do que se trata o assunto, enfim. Então, a compartimentação ela é fundamental, principalmente nos casos em que a gente acaba pegando autoridades, enfim, que demandam um sigilo ainda mais, eu diria, quando ela é mais sensível ainda. A Polícia Federal, eu me lembro, já há 20 anos trabalhando como jornalista no rádio, com informação, e eu não me lembro de tantas ações, de tanto se ouvir falar da Polícia Federal como nos últimos 10, 12 anos. Principalmente com as questões do crime do colarinho branco, como a gente chamava até um tempo atrás. É curioso, né, doutor? Porque você fala, são muitas ações, a Polícia Federal é uma instituição já bastante antiga, mas trabalha realmente com essa questão do sigilo, né? Nunca se ouviu tanto falar da Polícia Federal como a gente tem ouvido nos últimos anos. Até criados-se memes aí, por exemplo, um dos agentes, né, o japonês da Federal, quando se imaginava... Quando se imaginava algo desse tipo acontecer? Exatamente. De fato, quando eu ingressei na PF, foi em 2002 o concurso e acabei ingressando em 2003, pouquíssimas operações dessa envergadura a gente tinha, né? Mas eu acho que foi novos policiais chegando, né? O concurso ele é bastante difícil, é uma carreira muito estruturada, então ela é muito procurada, tem uma seleção bem rigorosa para entrar. Então, entram policiais muito capacitados e hoje nós temos também muitas ferramentas de investigação, né? Técnicas extraordinárias de investigação que são utilizadas, enfim, que nos permitem chegar onde lá atrás talvez não chegássemos, né? Então, a sociedade evolui, a gente também tem que evoluir, o crime organizado evolui e sempre está um passo à nossa frente, infelizmente, mas a gente tem que atuar, né? Falando em desafios, né, a gente sabe hoje também os crimes cibernéticos, por exemplo. A gente tem uma atuação muito forte nessa área, crimes de alta tecnologia, os crimes de fraudes bancárias, que a gente tem visto aí com muita frequência. A gente fala-se muito no novo cangaço, né, aqueles domínios de cidades que ainda existem. A gente teve recentemente, até essa semana, segunda-feira, teve um ataque a carro forte aqui no estado de São Paulo. Mas a gente vê também uma migração desses grupos criminosos também para essa questão envolvendo fraudes bancárias. E também a gente tem uma atuação muito forte nisso, então eu acho que a tecnologia também nos auxilia. Então essa capacitação dos policiais, novos policiais chegando, enfim, o efetivo sendo ampliado, isso torna mais visível o número de operações. Doutor, eu vou falar sobre um caso que aconteceu hoje. A Polícia Federal prendeu um homem de 39 anos suspeito de armazenar e compartilhar fotos e vídeos de pornografia infantil. A Polícia Federal também atua diretamente em casos como esse. Sim, a gente atua nesses casos onde a posse, né, a simples posse de imagem envolvendo infanto-juvenil em cenas de sexo, isso já é crime. Você ter no celular, no computador, isso já é crime. E o transmitir também, isso é um crime que é mais gravoso, inclusive. Então, como é um crime que é praticado pela internet, tem essa transnacionalidade, o Brasil tem diplomas internacionais, que o Brasil é signatário, a Polícia Federal tem essa atribuição para investigar em razão disso. Então, a gente investiga, sim, e aqui a gente tem uma atuação muito forte, policiais especializados na área. A gente tem feito aí uma média de 2 operações por mês só nesse tema, e que é muito triste, porque é uma realidade que a gente enfrenta, e isso não é da região de Sorocaba, isso é no Brasil todo, né? Onde eu passei,
A gente trabalha muito forte nesse sentido. E é um crime onde você vê que os criminosos, eles não têm idade, não têm sexo, não têm classe social. Então, se encontra de tudo, né? Se encontra jovens, se encontra adultos, idosos, homens, mulheres, às vezes cometendo esses crimes bárbaros, às vezes até o próprio filho sendo abusado sexualmente. A gente chega a pegar casos onde a gente consegue desvendar o próprio abusador, né? Então, a gente tem que atuar realmente com muita seriedade nesses casos também. Especificamente sobre esse caso de hoje aqui na região de Sorocaba, como é que chegou essa informação? Foi por meio de denúncia anônima? Foi uma investigação própria da Polícia Federal, enfim? Não foi denúncia anônima, é investigação própria. A gente tem, então, como eu disse, 2 policiais destacados só para isso, que são especialistas nessa área. Então, eles fazem, né, com as nossas ferramentas, essas investigações nas redes. E aí, quando eles descobrem onde há uma suspeita, faz um aprofundamento e a gente demonstra à justiça que existe uma grande probabilidade naquele determinado local, imóvel, de ter ali um pedófilo, né? Alguém transmitindo imagens infanto-juvenis nessas cenas de sexo. Então, a gente representa uma mandado de busca e aí no local, quando a gente se depara com a situação, pode acontecer um flagrante, quando tem lá o armazenamento, quando está transmitindo. Então, foi o que aconteceu hoje, né? A gente foi cumprir esse mandado de busca e lá a gente encontrou ele com o material na posse, né, desse material. Legal, doutor, são vários os assuntos. Tem um assunto aqui, mais por também curiosidade. Nós tivemos em 2017, 2018, acredito, não lembro se 2019, alguns filmes falando sobre o trabalho da Polícia Federal, filmes que até foram muito bens de bilheteria, pegando carona na questão da Lava Jato e tal. Acredito que o senhor deve ter acompanhado, deve ter visto algum desses filmes e séries e tal. Até que ponto essa questão, as questões que foram levadas no cinema, elas são de fato algo que acontece de verdade? Ou aquilo realmente é lúdico, o que acontece no cinema é muito diferente do que acontece na realidade? Essa é uma questão. E a segunda, se quando a população, de uma forma geral, consegue assistir e ter acesso a filmes como esse, isso ajuda ou atrapalha a Polícia Federal? Eu não sei se eu assisti todos os filmes, creio que sim. Eu acho que, na maioria, traz uma imagem positiva, né? Uma Polícia Federal atuante, séria, né? Respeitada, sim, atuante, que se preocupa aí com produzir provas efetivas e dentro da legalidade. Mas tem muita coisa, obviamente, que é ficção, né? Tem muitas coisas ali que realmente é só na questão do filme mesmo. Mas eu diria assim que a imagem que eu vejo da Polícia Federal, desde que eu ingressei, né, há 20 anos, eu posso dizer, né, já passei em várias regiões do país, já fui lotado aí em vários locais, a gente sempre foi muito respeitado pelos órgãos públicos, pela população. Muitas vezes a gente chega em alguns locais, trabalhos indígenas que eu já atuei, por exemplo, chega em alguns locais muito distantes mesmo, e você percebe o alento quando eles nos enxergam lá como realmente alguém que vai ajudar, né? E também, no ponto de vista internacional, a gente também é muito respeitado. A gente faz operações com outros países, né? Cooperação também, tem cooperação jurídica internacional com diversos países, inclusive nesse tipo de crime envolvendo pornografia infanto-juvenil. E a gente também é muito respeitado pelas polícias de outros países, porque eles enxergam que a nossa lei é muito rígida. Para a gente produzir uma prova e condenar alguém, a gente tem que ter muita cautela nessa produção de prova. É muito mais, eu diria, mais difícil para a gente chegar do que em relação a eles, pelas leis, né? E eles enxergam que o nosso trabalho é bastante eficaz, efetivo, enfim. Então, a polícia ela acaba sendo bem respeitada, e eu vejo que nos filmes, em geral, ela passa essa imagem da Polícia Federal, uma polícia estruturada e que age aí dentro da lei. Doutor, e já caminhando para o final, mas como que o senhor enxerga, entende hoje as discussões que acabam envolvendo, as discussões, principalmente em Brasília, que acabam envolvendo as investigações da Polícia Federal? Por exemplo, tivemos o Ministério Público que acabou com o ex-promotor o Delanhol, também com o ex-juiz Sérgio Moro, fizeram toda a investigação, chegaram à prisão do atual presidente da República. Depois isso foi revertido no Tribunal Superior, Tribunal Federal. Enfim, isso vai gerando discussões em cima de discussões. Polícia Federal está caminhando mais com presidente X, com presidente Y, enfim. Como é que o que o senhor pensa em relação a isso? O que a gente pode entender em relação a essa discussão da Polícia Federal também no âmbito político?
É uma situação complexa, assim, né? Eu não conheço os autos, né, para poder me expressar. Então, o que eu posso falar, assim, que a Polícia Federal, e eu vejo dessa forma, né, é uma polícia que procura agir sempre de forma imparcial. Nós vamos trabalhar sempre com a nossa procurar trazer maior qualidade nas provas para que, ao final, não haja anulação nos processos, enfim. Mas, eventualmente, esses casos onde a anulação, porque de fato aconteceu um ou outro desvio, isso aí acaba servindo até para que nós possamos talvez repreender, analisar como não deve ser feito, enfim, porque os tribunais muitas decisões acabam sendo inéditas e partem a partir de operações. Então temos operações que deram ensejo a alguns entendimentos. Por exemplo, a gente fazia entrevistas com um preso na época e anotava tudo que ele falava, e o Supremo chegou uma hora e falou, não, você não pode ser entrevista aí sem um advogado presente e sem que ele seja cientificado de que ele tem direito de permanecer calado. Então, isso foi há um tempo já, então hoje não se faz mais isso. Então, eu acho que tudo é um aprendizado, né? Se a justiça está determinando que seja feito de um jeito, então nós vamos atuar dessa forma. Legal. 18 horas e 47 minutos. Eu quero agradecer a presença aqui nos estúdios do Jornal da Band, Dr. Eduardo Fontes, delegado da Polícia Federal em Sorocaba. Foi empossado recentemente, semana passada, né, doutor? A solenidade foi semana passada, mas semana passada, desde né? 15 de abril estou à frente da delegacia. Vi aqui na pauta também que o senhor nasceu em Itapetininga? Sou Itapetininga. É de Itapetininga? Sou de lá, Meu pai mora em Itapetininga também. Ah, que bacana. Tá lá em Itapetininga. Conterrâneo. E tem aqui na minha pautinha também que foi o senhor ou foi o pai que trabalhou como radialista? Meu pai foi radialista. Foi radialista? Foi. Então conhece bem esse ambiente aqui. Sim. Oh, legal. Muito E bacana. a última que a gente leu aqui, premiado como melhor delegado de polícia do Brasil. Como é que se faz essa eleição? Esse aí tem um site que tem de delegados, chama portaldosdelegados.com.br, e anualmente ele faz umas pesquisas, né? Então, é que eu tenho livros publicados, né? Sou palestrante, enfim. Então ele acaba fazendo pesquisas, há uma votação também interna, mas são vários colegas que foram premiados. E aí eu tive a sorte de receber esse prêmio nesse período aí. Parabéns. Doutor Eduardo Obrigado. Fontes, delegado da Polícia Federal em Sorocaba, hoje batendo papo conosco aqui